Pessoal, olha só. Nós temos aí hoje 5 páginas de atividade de matemática, certo? Então, uma delas, primeiro, que nós temos é o assunto sobre tipos de frases ou de fração. Os tipos de frações. Então, nós precisamos entender como é que acontece isso aí. Antes disso, vocês têm essa página aqui para ser respondida. Olha. Vocês vão ter que ler aqui aquela parte da fração. Então, vão ler e vão ter que interpretar. Aí, o número 13 eu disse assim, olha, da página 108, que está aqui para vocês responderem. Não pode deixar sem fazer. A Polícia Rodoviária Federal interditou 2 das 5 faixas de um trecho da estrada devido a um acidente. Que fração representa um trecho da pista interditada? Então, aqui eu tenho 2/5. Então, vocês vão ter que fazer uma fração aqui 2/5, certo? Para poder vocês responderem. No número 4, isso. O de lá você dá uma lida. Ou leve para você dar uma olhada. Vai lendo e tira do texto e responde. O número 4 diz assim: observe as laranjas na caixa e responda. A letra A. Quantas laranjas tem na caixa? Então vocês vão botar aqui quantas tem. Depois, letra B. Vivian usou 1/3 para fazer um suco. Quantas laranjas ela usou? 1/3 são quantas laranjas? 1/3. Então, vocês vão contar aqui, né? Quantas laranjas tem e a metade. Depois, quantas laranjas sobraram? Então, vocês vão botar aqui, quantas foram. Número 5. Veja a coleção de figurinhas de Nelson. Agora responda. Nelson deu 1/4. 1/4, pode deixar lá. 1/4 dessas figurinhas para Tiago. Quantas figurinhas ele deu para Tiago? Então, vocês vão ver aqui. 1/4. Certo? O que é 1/4? É uma quarta parte, ou seja, vocês vão observar aqui quantas figurinhas tem aqui e quanto foi a metade que ele deu para o colega. Então, vai fazer uma continha e botar aqui. Qualquer dúvida, manda para mim. Já nos tipos de fração, né? Tipos de fração, gente, olha. Nós temos a fração própria e a fração imprópria. Você tem que ler o texto para poder responder, tá? Vida de papel. Fração própria, certo? É aquela que representa uma quantidade menor que 1 inteiro. Ou seja, o numerador tem que ser menor que o denominador, tá? Fração imprópria é aquela que representa uma quantidade maior que o inteiro. Ou seja, o numerador é maior que o denominador. A de cima disse que o numerador é menor que o denominador. Então, se vocês observarem aqui, ó, eu tenho... Quantos pedaços eu tenho nessa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu tenho 8 pedaços, 8 quadrinhos. Então, se eu for representar essa fração aqui, eu vou colocar 8, porque 8 embaixo, que é a quantidade de partes dividida. E eu tenho aqui pintado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 6/8. Nessa questão aqui, o numerador, né? Ele é menor que o de baixo. Ele é menor que o de baixo, que o denominador. Por isso que se chama fração própria, tá? Já a fração imprópria, ele diz o seguinte, que o numerador é maior que o denominador. Então, se você observar aqui, olha, eu tenho no rostinho aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu tenho 16 quadrinhos. Então, 16 é a parte de baixo do denominador. E eu tenho pintadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 9 vai ficar em cima. Então, dá para observar que o numerador, nesse caso, vai ser maior que o denominador.
Olha aqui, ó. 9 oitavos. Então, o numerador está maior que o denominador. Então, eu chamo de fração imprópria. Tá? Quando a fração é aparente, gente, olha. Quando ela é aparente, ela é toda pintada. Ela é um inteiro. Então, é fração aparente. E aqui embaixo eu tenho um exemplo. 12 sexto, ou poderia ser 12 12, um inteiro. Tá? Ou seja, e eu ainda posso pegar aqui, olha. Se eu tenho aqui 12 sobre 6, eu ainda posso fazer 12 sexto, pode ser dividido por 2. Se você pegar aqui 12 por 2 dá 6 igual, e 6 por 2 dá 3. Então fica 6 terços. Então pode sim dividir, viu, gente? A fração. E aí o que é que acontece? Eu vou deixando para vocês aqui um exercício, né? Eu tenho aqui um exercício, olha, que é para vocês responderem, ó, tá? É fácil de vocês calcularem. O número 1 é para escrever verdadeiro ou falso. Vamos lá. Eu vou ver aqui 4 quintos, se é fração própria. O que é que vocês vão observar na fração própria? O numerador aqui está menor, gente. O numerador aqui, ele está menor, viu? Presta atenção. O numerador é 4, é numerador. E embaixo é denominador. Então, o 4 é menor que o de baixo, que o menor que o número 5. Então, esta fração é verdadeira, ela é fração própria. Porque ela diz aqui na fração própria, vocês têm que estar lendo isso aqui, olha. Ele fala aqui que a fração própria, o numerador tem que ser menor que o denominador. Então, viu? Tem que ser nessa parte aí, gente. Não pode ser diferente. E aí vocês... Quando for fração imprópria, o numerador lá de cima é menor que o de baixo. É imprópria. Quando as frações forem divididas, por exemplo, quando você pega aqui essa fração, olha, 8 quartos. 8 quartos, o 8 é maior que o de baixo, que é o denominador. E aqui eu posso dividir 8 dividido por 2, dá 4. Então, aqui é uma fração aparente. Por que aparente? Porque eu divido o de cima pelo de baixo. 12 por 4 ou por 2. Todas as vezes que você pegar, forem números pares no numerador e denominador, eles podem dividir por 2. Só não pode dividir quando é um número ímpar em cima e um número par embaixo. Então, não divide. Tá? E agora, vocês têm aqui o número 2 na página 110 de matemática, que é para vocês escreverem as frações, tá? Do menor para o maior, que ele está pedindo aqui. Aliás, quais são as frações próprias? Vocês vão pegar essas frações aqui e vocês vão ver, tem que olhar em cima. Se o númerozinho de cima for menor que o de baixo da fração, é própria. Aí vocês vão escrevendo a resposta aqui, frações impróprias. Quando for frações impróprias, aí vocês vão olhar aqui, gente, olha. 8 sétimo. Aí eu observei que 8 está maior que 7 de baixo. Então, aqui é imprópria. Vão escrever embaixo. E quando é fração aparente? Eita, professor, agora eu não lembro. Fração aparente, por exemplo, o 2. 2 de cima e 2 de baixo. 2 e 2 dá para dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. Aqui é uma fração aparente, porque se diz 2 inteiro, tá? Que foi dividido em 2 pedaços, foi comido os 2 pedaços. E aí vocês vão fazer isso aí, gente, tá? Número 3, daqui a pouco eu lhe atendo. Número 3, 111, de matemática. Número 3, o que é que vocês vão fazer? Escreva os números naturais representados pelas frações. Pelas frações aparentes. Escreva os números naturais. Ou seja, gente,